preparados para mais uma videoaula? Então, nessa videoaula, nós teremos a revisão do conteúdo para avaliação diagnóstica. Vamos lá? Iniciando aí, nós temos o assunto sobre ecologia. O que seria ecologia? É a parte da biologia que vai se preocupar com o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e entre o ser vivo e o ambiente que ele vive. A ecologia, ela vai se basear em 5 níveis. O primeiro nível aí nós temos o nível do organismo ou espécie. O que um indivíduo tem que ser para ser considerado uma espécie? Ele tem que ser semelhante entre si, esses dois indivíduos têm que ser semelhantes, e se reproduzirem formando descendentes férteis. Quando esses indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos, nós temos uma população. Agora, quando nós temos várias populações, exemplo, uma população de girafa, uma população de zebra, uma população de coiote, vivem numa determinada área, nós temos uma comunidade. Agora, quando além da comunidade nós levamos em consideração os fatores abióticos, ou seja, são os fatores sem vida, exemplo, chuva, umidade, temperatura, nós temos um ecossistema. E ao final, nós temos o 5º nível, que é a biosfera, que vai ser o quê? Vai ser levar em consideração todo o local onde os seres vivos sobrevivem, então onde os seres vivos vivem. E aí nós temos a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. O primeiro aí, nós temos as plantas, que são produtores. Por quê? Mas por que as plantas são produtoras? Porque elas realizam um processo importantíssimo para os seres vivos, que é a fotossíntese. Por que a fotossíntese é importante? Porque na fotossíntese, as plantas ou os outros seres fotossintetizantes, eles absorvem o gás carbônico, que é um gás ruim para os seres vivos, e liberam o oxigênio, que é um gás importante para a nossa sobrevivência. Então, como é que ocorre, como é que acontece a fotossíntese? A planta absorveu o gás carbônico, absorveu água, e nas folhas das plantas, nós temos uma organela chamada cloroplasto. Esse cloroplasto tem um pigmento chamado clorofila, e essa clorofila vai absorver a luz solar, ou seja, a energia da luz. Absorvendo aí a luz solar, ela vai pegar as moléculas de água. Qual é a molécula de água? Moléculas de água tem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, ela vai pegar essa molécula de água, vai quebrar essa molécula de água, esse pigmento, e vai liberar o oxigênio no ambiente. Então, é assim que o oxigênio ele é liberado, através da quebra da água. Liberou o oxigênio, sobrou o quê? As 2 moléculas de hidrogênio. Então, esse hidrogênio, bem ali nas folhas, irão se juntar com as moléculas de gás carbônico que foi absorvido e vai formar a glicose. O que é essa glicose? É um tipo de açúcar que a planta produz para se alimentar. E através desse alimento, ela produz a sua energia. Por isso que as plantas serão sempre os produtores da cadeia alimentar, porque realizam a fotossíntese produzindo o seu alimento. Então, as plantas são a base ali da cadeia alimentar. Depois, nós temos os consumidores primários. Recebe esse nome porque se alimentam dos produtores. Que são o quê? Os consumidores primários, eles são os herbívoros. São os indivíduos que se alimentam de plantas. Depois dos consumidores primários, nós temos os consumidores secundários, que como exemplo aí eu trouxe para vocês o sapo. Então, o indivíduo que se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário.
Quem se alimenta do consumidor secundário é o consumidor terciário, que como exemplo aí nós temos a cobra. E ao final nós temos os decompositores, que recebem esse nome porque realizam a decomposição da matéria orgânica. Exemplo aí de decompositor, fungos e bactérias. Então, na nossa cadeia alimentar, nós teremos sempre os produtores, os consumidores e os decompositores. Fator importante, consumidor primário sempre será herbívoro e consumidor secundário em diante será carnívoro, porque vai se alimentar de outro ser. Depois nós temos a teia alimentar. O que seria a teia alimentar? É um conjunto de cadeias alimentares, mais complexa. Por quê? Porque nós teremos várias cadeias juntas ali, entrelaçadas, que vai ultrapassar as possibilidades que nós tínhamos na cadeia alimentar. Como? Vocês podem observar aqui que nós temos vários produtores aí. Nós temos 3 produtores, árvore, verdura e gramínea, ou grama. E aí, vocês podem ver que no caso da árvore, a árvore, na cadeia alimentar, ela serviria de alimento somente para um indivíduo. Já que na teia, a árvore está servindo de alimento para a zebra e para o inseto. Então, essa é a diferença da teia. O indivíduo ele vai servir de alimento para mais de 2 seres vivos, entendeu? Enquanto na cadeia era somente um se alimentava do outro. E aí nós temos as relações ecológicas, que é o quê? É a interação que vai ocorrer entre os seres vivos. Essa relação pode ser entre indivíduos de uma mesma espécie, e aí nós temos a relação intra de dentro, específica, ou indivíduos de espécies diferentes, ou relação interespecífica. As relações ecológicas, elas podem ser harmônicas, quando não causa dano a nenhum indivíduo, ou desarmônico, quando um indivíduo aí ele vai sofrer algum dano, uma doença, ou vai servir de alimento. Então, a desarmônica, ela vai causar dano. Primeiro aí, em relação harmônica, nós temos a colônia. Característica da colônia: indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, intraespecífica, que são obrigados a ficarem juntos. Na colônia, eles não podem se separar. Se eles se separam, eles vão acabar morrendo. Exemplo aí, nós temos o coral. E aí, agora nós temos a sociedade. Na sociedade, também é intraespecífico, também são de indivíduos de uma mesma espécie. Porém, eles não são obrigados a ficarem juntos. Eles optam por ficarem juntos. E na sociedade nós temos divisão de trabalho. Exemplo aí, nós temos a formiga e a abelha. Tanto no formigueiro quanto com a abelha, na colmeia, nós temos aí as operárias, a rainha, que é responsável pela reprodução. Então, na sociedade tem essa questão de trabalho, essa questão de separação de trabalho. Depois nós temos o mutualismo, onde vai ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes e onde os dois são obrigados a ficarem juntos. Se você separar esses 2 indivíduos, eles irão morrer. Exemplo aí, nós temos o protozoário, Trypanosoma, que vai habitar dentro do intestino do cupim. Qual é a interação entre os dois? O protozoário ele vai se beneficiar tendo um lugar para morar, e além de tudo, ele vai ter ali o seu alimento. E o cupim vai se beneficiar porque o protozoário ele vai digerir a madeira, que o cupim não digere. Então, mutualismo, espécies diferentes, onde os dois são obrigados a ficarem juntos e se beneficiam. Depois nós temos a protocooperação, que é a associação também entre indivíduos de espécies diferentes. Porém, não é uma junção obrigatória, igual ao mutualismo. A protocooperação, eles optam por ter essa junção.
Exemplo aí, o jacaré e o pássaro palito. O jacaré, ele vai se beneficiar porque o pássaro, ele retira o excesso de alimento dos seus dentes. E o pássaro palito vai se beneficiar por quê? Porque quando ele tira esses restos de alimento dos dentes do jacaré, ele vai ter o seu alimento. Então, na protocooperação, não é obrigatório, mas os dois se beneficiam. Então, os dois optam por fazer essa junção. Depois, nós temos o inquilinismo, que também vai ocorrer entre espécies diferentes e onde um indivíduo ele vai se beneficiar sendo inquilino, vai se associar a outro. Exemplo aí, nós temos a orquídea na foto. A orquídea, ela vai ser inquilina, ou seja, ela vai procurar abrigo nas árvores de alto porte. Com isso, ela vai causar dano à árvore? Não, mas ela vai se beneficiar. Somente a orquídea se beneficia, a árvore não. Depois nós temos o comensalismo. No comensalismo, somente um indivíduo se beneficia, não causando dano ao outro. Exemplo aí, nós temos a rêmula e o tubarão. A rêmula é esse peixinho pequeno aqui que está próximo do tubarão. Quando o tubarão ele se alimenta, ele destroça o seu alimento, a rêmula ela pega esse resto de alimento que o tubarão deixou na água. O tubarão está se beneficiando? Não, somente a rêmula, mas a rêmula não está causando dano nenhum ao tubarão. E aí nós temos as relações desarmônicas, que vai causar dano a um desses indivíduos aí que estão se relacionando. Primeiro aí nós temos o canibalismo, que vai ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, intraespecífica, onde esses indivíduos de uma mesma espécie se alimentam do outro. Então isso é o canibalismo. Vai ocorrer entre escorpiões, aranhas e alguns peixes. Depois nós temos a competição, que vai ocorrer entre indivíduos ou de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. E eles vão competir. Eles podem competir por alimento, por fêmea, por habitat. Então essa competição. Então é por isso que tem esse nome, competição. Eles competem por alguma coisa. Depois nós temos o parasitismo. O parasitismo vai causar doença, dano ao hospedeiro, onde nós temos o parasita e o hospedeiro. Então, o parasitismo, o parasita, ele vai ficar dentro ou grudado no hospedeiro, retirando ali, se nutrindo, retirando o seu alimento. Qual é a consequência? O hospedeiro ele vai ter algum dano, uma doença, um enfraquecimento do seu sistema imune. Então, parasitismo, uma espécie ele vai se instalar dentro de outro. E aí nós temos o último aí, um dos últimos, o predatismo, que vai ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes e vai ter como característica um predador e uma presa. O predador ele vai se alimentar da presa. E aí, finalizamos o assunto sobre ecologia. Vamos falar agora rapidamente sobre rochas e solo. Então aí, a estrutura da Terra. Vocês sabem muito bem que a Terra ela é dividida como se fosse uma cebola em camadas. A primeira camada aí nós temos a crosta, que é uma camada sólida onde nós pisamos aí, onde nós vivemos. Abaixo da crosta nós temos o manto, é uma camada semilíquida. O que é isso? Ela tem um pouco de sólido e um pouco de líquido. E é aqui no manto que nós temos o magma, que vai sair dos vulcões. Abaixo do manto nós temos o núcleo externo. O núcleo externo ele é líquido, ele é outra camada líquida do nosso planeta Terra. E no centro nós temos o núcleo interno. O núcleo interno, diferente do externo, ele é sólido.
Então a nossa Terra, nosso planeta Terra, ele é dividido em crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. E aí nós temos as rochas. Quais são os tipos de rocha? Nós temos 3 tipos: rocha sedimentar, metamórfica e a magma ou ígnea. Qual vai ser a diferença entre as 3? O tipo de formação, como essa rocha ela é formada. E aí nós temos a primeira aí, que foi a primeira rocha, cientificamente, vendo pela parte científica, foi a primeira rocha a ser formada, que é a rocha ígnea. Por quê? A ígnea ela é formada pela cristalização do magma, ou seja, a lava. Quando a lava ela sai do vulcão ou quando ela fica na crosta e ela se resfria, vai ser formado aí a rocha magmática ou ígnea. Por isso esse nome, magma, vem do magma. Então a rocha magmática ou ígnea, ela é formada do resfriamento do magma. Depois nós temos a rocha sedimentar, que é formado pelo intemperismo, a erosão de outras rochas. Então ela tem que ter o intemperismo, o desgaste de outra rocha, para esse resto dessas rochas irem se depositando, e com o passar dos anos vai formar uma rocha sedimentar. E por último nós temos a rocha metamórfica, que ela vai ser formada sobre alta temperatura e alta pressão. Contendo alta temperatura e alta pressão, vai ser formada aí uma rocha metamórfica, ou seja, é uma mudança, uma transformação de outras rochas. Com isso, nós temos as 3 rochas: rochas ígneas, sedimentar e metamórfica. Ígnea vem do magma, sedimentar, sedimentos de outras rochas, e metamórfica de transformação, metamorfose de outras rochas. E aí nós temos a formação do solo. Como que o solo foi formado? Nós tínhamos uma rocha. A planeta Terra era formado somente por rocha, que recebeu o nome de rocha-mãe, através de agentes externos, como chuva, vento, líquens. Essa rocha ela foi sofrendo desgaste. Ocorrendo esse desgaste, junto com o material orgânico, que é um material que vem proveniente de seres vivos, foi aí se depositando maior quantidade de material orgânico e foi ocorrendo maior desgaste dessa rocha-mãe. Então essa rocha foi se desgastando, formando aí maior quantidade de material orgânico, e aí foram se formando as camadas de solo, onde quanto mais para cima da superfície, maior é a quantidade de humus desse solo, ou seja, mais rico esse solo é. E quanto mais profundo esse solo quanto mais profundo esse solo é, menos matéria orgânica ele tem e mais matéria inorgânica, ou seja, maior quantidade será de minerais. E aí nós temos aí o solo atual, onde vai ter a rocha-mãe e vários horizontes. Então, o solo ele foi se formando através dos desgastes das outras rochas. E aí nós temos 3 tipos de solo principal: o solo arenoso, o solo argiloso e o solo mífero. Qual é a diferença? Primeira diferença aí vai ser entre o solo arenoso e o argiloso. É a questão da porosidade. O solo arenoso, ele contém grande quantidade de areia. A areia ela é maior. Com isso, quanto maior são os grãos, maior é a quantidade de água que passa por eles. Com isso, o solo arenoso ele é um solo permeável, a água passa por ele, e ele é um solo também fraco de matéria orgânica. E aí nós temos o solo argiloso. Contrário ao solo arenoso, as partículas são menores, com isso a porosidade é menor. Com partículas menores, ou seja, grande quantidade de argila,
a água fica empoçada, a água não passa pelo solo argiloso com facilidade. E ao contrário dos dois, nós temos o solo unífero, que é um solo rico em matéria orgânica. Então ele é um solo adequado para o plantio. E aí, finalizando aí o conteúdo de solo, nós temos assuntos sobre lixo. O que seria o lixo? São resíduos considerados inúteis ou indesejados. São materiais que a gente não vai utilizar mais, que a gente acha que a gente pode jogar fora. Então aí nós temos os destinos do lixo. O primeiro aí nós temos o lixão. É um destino muito comum aqui no Brasil, porém é um lugar que não é bom para você depositar o lixo. Por quê? Não tem proteção. Então, quando você deposita o lixo nos lixões, você polui o ar, você polui o solo, você pode causar doenças nas pessoas que estão ali tendo contato com esse lixo. E tem a questão dos roedores, insetos, que vão ser gerados aí desse lixo. E nós temos aí o segundo destino, que é o aterro sanitário, que é um lugar bom, adequado, onde todo lixo deveria ser depositado num aterro. Por quê? O aterro sanitário ele tem uma proteção, ele tem uma manta que impede que o solo seja poluído. E aí, o lixo, quando ele sofre decomposição, ele libera o chorume, que é um líquido que polui o solo, e ele libera o metano, que é um gás poluente também. Então, aqui, no aterro sanitário, o metano ele é queimado. Então, ele não vai poluir o ambiente. O chorume, que ele é formado aí do lixo, da decomposição do lixo, ele é captado, vocês podem ver aqui no cano, ele é captado, ele vai para a ET para ser tratado. Então, o aterro sanitário, ele é excelente, porque ele não polui nem o solo, nem o ar, e nem vai ter interação nem de animais e nem de seres humanos ali naquele local. E aí nós temos a compostagem. A compostagem é o que? A formação de adubo. É você pegar a matéria orgânica, restos de alimentos, e permitir que esse alimento sofra decomposição para servir de adubo para as plantas. E aí nós temos a incineração, que é a queima do lixo. A incineração ela é adequada para quem? Para que tipos de lixo? Lixo hospitalar e lixo industrial. São lixos que têm contaminantes, que podem causar doenças aos seres humanos e outros animais. E ao final nós temos a reciclagem, que é você pegar os materiais e reutilizar. Então, a reciclagem é essa reutilização desse material que era considerado lixo. Com isso, finalizo com vocês o conteúdo dessa primeira videoaula. Espero que tenha gostado. E assistem a próxima, combinado?